Olá, você que me assiste, tudo bem? Continuando o nosso assunto que iniciamos na aula anterior, para conhecermos mais sobre quem é de fato Javé. Se não assistiu o vídeo anterior, recomendo, para que você consiga entender esse estudo também, tá? Pessoal, para nós entendermos de fato quem é Javé, é necessário voltarmos muito tempo na história e lembrar que os hebreus, antes de serem monoteístas, eles passaram por um longo período sendo politeístas, ou seja, que cultuavam e acreditavam em vários deuses. Passam-se os anos, esse mesmo povo se torna enoteísta. Para quem não sabe, o termo enoteísmo, ele tem o conceito de uma única divindade que é considerada suprema, ou seja, a deidade, mas sem negar a existência de outros deuses, divindades menores. Passam-se mais um tempo, então surge a ideia do monoteísmo. Entra Javé na história através de Abraão. Então aí se cria a ideia de um único Deus para o povo hebraico. Só que, irmãos, durante todo esse tempo haviam diferentes ideias sobre quem era Deus, né, que variavam entre os grupos, os núcleos, os clãs, as tribos do povo hebraico. Tanto é que dava muito conflito entre eles mesmos, porque uns ainda estavam apegados ao politeísmo, outros ainda tinham a ideia do enoteísmo enraizado em si, e outros então queriam a todo custo que fosse entendido em todo o povo a ideia de um único e perfeito Deus, um único Deus somente. Só que o que acontece, irmãos? Durante muito tempo existiram termos que foi idealizado dentro dos núcleos monoteístas para designar esse único Deus. E esses termos eles foram sendo trocados com o passar do tempo, de acordo com a compreensão e a evolução dos hebreus, justamente com o intuito de evitar toda aquela confusão, né, de quem era Deus, porque uns acreditavam nos espíritos da natureza, outros acreditavam nos ídolos, outros acreditavam em deuses da fertilidade, enfim. Então começou a se criar esses termos para evitar toda essa confusão e que o povo inteiro entendesse a única divindade que era sobre o povo de Israel. E um desses termos é justamente Yahvé, que para nós é Javé, né? Então Yahvé ou Javé é a mesma coisa. Irmãos, era meramente um entre os demais deuses que atraíam a atenção e clamavam a adoração das tribos e dos povos semitas. Por quê? Porque ainda não estava concretizada essa ideia. Então Javé era apenas mais um dos deuses que existiam dentro do grupo hebraico, dentro do núcleo hebraico, que foi o que se concretizou mais tarde, né? Depois esse termo, com o passar do tempo, foi designado como El Elyon, que significa o Deus Altíssimo dos céus. Então, muitos semitas, incluindo, irmãos, veja, os próprios descendentes imediatos de Abraão, porque o termo monoteísta de Javé, ele vem pela linhagem de Abraão. Mas veja que esse El Elyon, o Deus Altíssimo dos céus, ele ainda era entendido por várias vezes, também adorado, junto com Javé. Então, El Elyon, o Deus Altíssimo dos céus, ele era cultuado ao mesmo tempo com Javé, né? Era, então, digamos assim, duas divindades em uma só. Aí aparece, irmãos, o termo Elohim, que significa literalmente deuses. Entretanto, essa concepção que é utilizada no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, para muitos significa Deus plural. Hoje em dia as pessoas não conseguem interpretar isso como deuses, de fato, como é a tradução original do hebraico, né? E falam que é um Deus plural. Um Deus plural? Como assim? E aí aparece o último termo, que é Jeová, que na verdade é um termo mais recente, que designa o conceito evoluído e concluído de Yahvé, ou Javé, né? Depois de toda essa experiência, essa longa experiência dos hebreus. Mas esse termo Jeová, irmãos, ele foi usado somente 1500 anos depois de Cristo, então é um termo mais recente. Eu quero mostrar um gráfico aqui para vocês que eu utilizei na aula passada, que nos abre o entendimento de tudo isso que eu estou falando, tá? Porque quando nós falamos, irmãos, em divindades, somente as duas personalidades da deidade, veja, não confunda deidade com divindade, tá? Para nós entendermos todo esse conceito que estou falando aqui,
Somente, irmãos, as duas personalidades primeiras da deidade é que podem ser consideradas perfeitas, ou seja, o Pai e o Filho. Por isso nada, preste atenção, absolutamente nada perturba ou modifica o contexto da realidade maior que é sustentada pela deidade e pelas duas personalidades por ela personificada. Contudo, quando nós olhamos para além dessas fronteiras vibracionais do paraíso que eu disse na aula passada, tudo e todos estão passíveis de problemas, irmãos. Quando sai das fronteiras do paraíso, é como se a perfeição não estivesse mais 100% existindo nessas vibrações fora do paraíso. E isso abarca, irmãos, as divindades menores. E nessas divindades é incluído, veja, Javé. Tá? Ao me referir a Javé, irmãos, como sendo uma divindade menor, estou dizendo que é, sim, uma divindade passível de imperfeição. Quando eu falo problema, que ela pode ter algum problema, as divindades que têm problemas fora do paraíso, eu quero dizer que não é perfeito. Da mesma forma como é perfeita as duas primeiras personalidades da deidade. Então veja que nesse gráfico que você está vendo, irmãos, o que está dentro desses semicírculos aqui, obviamente é um gráfico para ilustrar, somente o que está ali no paraíso, junto com a deidade, é que é perfeito, imutável, irmãos, que é a realidade existencial da espiritualidade maior, que eu falei no vídeo anterior. Agora, o que está fora dessas fronteiras vibracionais é passível de erro. E nisso entra Javé, quando cria o nosso universo físico, e reside no seu próprio universo espiritual, que a ciência chama de antimatéria, tá bom? E como eu posso provar tudo isso, irmãos? Perdoe-me. Nós sabemos que tudo o que é perfeito não erra, certo? Eu quero que você entenda esse estudo, minha irmã, meu irmão, como uma linha de raciocínio para fazer você pensar, tá certo? Eu não estou aqui alegando que essa é a verdade, que é para você acreditar, você abandonar todas as suas crenças. Não, eu quero que você pense, tá certo? O Criador te deu um cérebro, uma consciência, uma fagulha espiritual para que você consiga discernir as coisas por si mesmo, tá bom? Então veja, acompanha meu raciocínio. Se tudo que é perfeito não erra, nós temos que entender que, através das páginas das Escrituras, nós podemos confirmar o que eu acabei de dizer, que Javé é passível de erro, por ser incompleto e imperfeito. Ou seja, Javé tem alguns probleminhas na história da criação. E não sou eu que estou dizendo, é as páginas das Escrituras. Veja, Gênesis 6, do versículo 5 ao 7 diz: E viu o Senhor, quando fala de Senhor aqui está falando de Javé, tá? Antigo Testamento, Senhor é Javé. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Agora preste atenção. Então arrependeu-se o Senhor, vou parafrasear, então arrependeu-se Javé de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse Javé, ou seja, disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Como eu disse, tudo que é perfeito não está passível de errar, muito menos de se arrepender de algo que criou. Você não concorda? Por quê, irmãos? Porque arrepender-se, segundo o dicionário, pode pesquisar lá, significa o quê? Lamentar o mal cometido. Veja, lamentar algo que de ruim tenha feito. Então não sou eu que estou dizendo isso, é a própria Bíblia e o dicionário. Portanto, irmãos, não resta dúvida que Javé não é perfeito e que nessa imperfeição lhe faltam alguns atributos das divindades maiores, ou seja, das duas primeiras personalidades da deidade que estão no paraíso. Assim, Javé é um ser, é uma divindade
assim eu acredito, que também precisa evoluir em alguns quesitos para que se torne perfeito. Mas então, como nós podemos entender esses quesitos? Como nós podemos entender em quais quesitos Javé precisa evoluir para se tornar uma divindade perfeita? Como eu sempre digo, esse é um estudo para expandir a sua mente, evoluir espiritualmente, então preste atenção. Veja, para que nós possamos, mesmo que de forma superficial, compreender esse pensamento exposto aqui, meus irmãos, nós precisamos entender como Javé sendo um ser vivo, ou seja, uma divindade pensante, dotado de vibração e que está totalmente ligado à criação material. Ou seja, que tem vínculo, que tem ligação com uma vibração mais densa e que por estar nesta dimensão, seus pensamentos podem ser afetados, fazendo que em algumas circunstâncias cometa equívocos, como foi citado anteriormente na passagem de Gênesis 6, que diz lá que Javé se arrependeu, certo? Então nós temos que entender essa concepção. Bem, em outras palavras, nós poderíamos entender que a vibração densa da dimensão material, ou seja, da qual nós existimos e que Javé criou, e da criação existente que ali passou a viver com um poder psíquico, né? Todos nós temos um poder psíquico de influenciar o meio em que vivemos. Eu entendo que de alguma forma afeta, não sei como, mas que de alguma forma afeta o modo de pensar e de agir da divindade que nos criou e que criou esse universo. Então, eu posso interpretar, irmãos, como um pai de família que cria os seus filhos de uma forma e eles correspondem de outra maneira. E isso acaba afetando os sentimentos de quem os criou. Ou seja, eu como pai penso assim que eu tento educar meus filhos, passando princípios para eles, educando eles segundo os princípios que eu assim entendo que são os ideais para se tornarem pessoas do bem, mas eles me respondem de outra forma. Então isso afeta os meus sentimentos, afeta o meu pensamento de acordo com o que eu queria que eles entendessem. Então eu entendo que Javé é passível de ser afetado por esse tipo de vibração, tá certo? Então nós podemos entender que tudo isso que eu apresentei para vocês, irmãos, corrobora, tá, com as escrituras. Eu não estou dizendo essas coisas da minha cabeça. Por quê? Porque algumas passagens da Bíblia, se nós lermos o que nós vamos ler agora em 1 Samuel 15, nós vamos ver, irmãos, Javé mandando matar crianças e recém-nascidos, isto é, humanos inocentes. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor, de Javé. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja, mais um título de Javé, que é o Senhor dos Exércitos. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor, ou seja, a Javé, para destruição tudo o que lhes pertence. Agora preste atenção, minha irmã e meu irmão. Aguce seus ouvidos. Não os poupem. Isso é a ordem de Javé. Matem homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então, irmãos, é óbvio que existe um contexto por trás dessa passagem, mas isto não justifica uma divindade mandar matar. Por isso, porque não foi intento e ideia dos humanos matarem essas crianças, foi ideia e intento de Javé. Ele mandou matar. O Deus de Israel que dá essa ordem de extermínio de outro povo que ele mesmo criou para que permanecesse a ideia de somente uma divindade, ou seja, o monoteísmo a todo custo. Então, quem era contra essa ideia, extermínio. Quem viesse contra o povo de Israel que Javé separou e viesse contra as ideias, extermínio.
E o que mais me chama a atenção, irmãos, que eu gosto de pensar, tá? Eu não estou dizendo que essa é a verdade, como eu sempre falo. Eu gosto de usar as informações que estão na Bíblia e apresentando uma linha de raciocínio. Pense e tome as suas conclusões. Se nós voltarmos, irmãos, em Êxodo 20, o próprio Javé instituiu como mandamento, não matarás. Êxodo 20, verso 13 diz, não matarás. E agora como fica essa situação? Pense por você mesmo. Em Êxodo, Javé diz, não matarás. Nós vamos ali em 1 Samuel, Javé diz, matem todos, até crianças recém-nascidas. Então use de bom senso, minha irmã e meu irmão, de alguém que está buscando evoluir sem estar preso a nenhuma religião. Julgue você mesmo as passagens que eu acabei de mostrar e tire suas conclusões se Javé é mesmo o único e perfeito Deus a qual nós devemos adorar. Tá certo? Assim eu vou encerrando mais esse estudo. Eu espero ter contribuído com mais essa aula. Se gostou, deixa seu like, se inscreva para não perder os próximos estudos. Compartilha. Hoje eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo, na próxima aula, aqui na Escola de Eruditos. Até mais!